Súper, pues les voy a presentar ahora a Alana Schmidt. Ella va a hablar sobre SEO SaaS, efectivamente. Es curitibana, que tuve que revisar qué es eso, pero ya vi que hay una ciudad en Brasil que se llama Curitiba. Qué lindo, hace falta ir a Brasil. Es publicista y especialista en SEO y Big Data con más de 10 años de experiencia. Alana trabajó con grandes e-commerces y fue head editorial en Tecmundo, uno de los mayores portales de tecnología en Brasil. Actualmente forma parte de PayTrack, una empresa SaaS justamente de gestión de viajes y gastos corporativos. Bienvenida, Alana. Olá, pessoal. Muito obrigada, Tina, pela apresentação. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Gente, já primeira, perdão para vocês, assim, porque eu também não falo muito bem espanhol. E segunda, assim, eu como designer, eu sou uma ótima SEO. Então, ainda bem que a gente pode escolher as profissões. Vocês vão ver que a apresentação, diagramação não é tão boa assim, mas eu vou tentar trazer um conteúdo bom para vocês. E a gente vai falar um pouquinho de Software as a Service. Como a Tina já me apresentou ali, a minha trajetória inteira de SEO, eu trabalhei com e-commerce, né? Trabalhei muito pelo lado B2C ali, para o consumidor final, e agora estou atuando ali com o B2B, né? Que é um mercado muito nichado. Para quem conhece ali, trabalha nessa área, sabe o quanto a SEO é importante justamente por conta que é um mercado nichado, né? O quanto a gente tem que entregar conteúdo relevante por conta disso. Mas eu quero dar um contexto mais completo aqui para vocês, então, sobre as estratégias de SEO para SaaS, tá? Começar aqui do princípio, o que é, né, uma empresa SaaS, né? É uma sigla, obviamente, Software como Serviço ou Software as a Service. Trata-se de um modelo de distribuição de software que os usuários acessam pela internet, né? Então, eu não sei se vocês lembram lá, quando a gente tinha que sempre ficar baixando um arquivo e executar no nosso computador, né? Isso mudou muito. Se a gente for ver, né, dos 10 últimos para cá, o quanto isso mudou, a gente pode acessar por vários tipos de dispositivo. Eu não vou entrar ali nos âmbitos de SaaS, PaaS, IaaS, que é, né, plataforma ou de infraestrutura, mas é importante saber que o SaaS, o usuário ele tem mais autonomia ali, né? Menos autonomia, na verdade, da entrega da plataforma. Por exemplo, de infraestrutura, o usuário tem mais autonomia, né? E controle também. Mas quais são as características, enfim, do SaaS, né? Pode ser acessado de qualquer lugar, então a questão da acessibilidade, né? Da pessoa poder, às vezes, estar viajando, se ela tiver internet, ela consegue ter esse acesso. Modelos de assinatura a gente vê muito, né? Mensalmente ou anualmente, por licença de usuário. Quando é para a empresa, às vezes um pacote de licenças ali. Atualizações automáticas, o fornecedor gerencia atualizações e manutenção, né? Então a gente não precisa ficar sempre atualizando ali, executando aquele arquivo. E escalabilidade, né? Fácil de ajustar, conforme a demanda da empresa. Aqui eu trouxe só um gráfico de um estudo, né, do State of SaaS, da Latam, só para a gente entender um pouquinho quais foram os tópicos que foram mudando esse cenário de SaaS na América Latina, né? Então, quando a gente começou lá, antes dos anos 2000, 1998, 99, Salesforce, veio a AWS, que tem toda essa questão de infraestrutura, né? Aumentou essa questão de servidores. Big Data, né, em 2012, eu acho que foi um dos grandes assuntos, assim como o IA está sendo agora, né? Poder trabalhar com um número muito maior de dados, poder trazer esses dados em análises preditivas, enfim. Então, a gente pode ver ali pelo gráfico a quantidade de empresas que elas foram aumentando, né? Conforme essas possibilidades dentro do passar dos anos. E o Covid, obviamente, foi um dos principais momentos ali, porque acabou aumentando muito a questão da digitalização. Tudo que a gente não vinha como não pode, a gente teve que fazer, né? Acontecer no digital. Então, o SaaS ganhou muito mercado por conta disso também. E agora a gente vê várias empresas que já trabalhavam com outras tecnologias ali, incrementando com a IA também. Então,
com certeza esse gráfico vai ficar cada vez maior, justamente pelas possibilidades que a IA oferece, né? Aqui eu trouxe desse mesmo estudo, né? Vou compartilhar depois com vocês os links ali, o quanto a SaaS está dominando na América Latina. Então, as empresas estão repensando como entregam seus produtos e, normalmente, soluções SaaS são as respostas. Então, a gente sabe, por exemplo, que times de marketing usam muito CRM, times de recursos humanos utilizam algum SaaS ali, existem muitos, né? ERPs, enfim, e-commerces utilizam algumas SaaS ali para entrega, enfim, são N possibilidades. Mas dentro dessa pesquisa a gente pode ver que a maioria dessas empresas, dos respondentes dessa pesquisa, que foram vários ali na América Latina, a maioria deles foram fundados nos últimos anos, né? Então a gente pode ver ali que 2020, depois da pandemia, teve esse aumento ali bem significativo. Como eu falei, né, uso em times de marketing. À medida que a indústria da nuvem na América Latina amadurece, startups reconhecem o papel crítico, né, que o software tem. Acho que muitas de vocês podem, ou provavelmente já trabalhem com algum CRM dentro do time de vocês, né? Seja mesmo até em B2C, nem precisa ser B2B, mas já ouviram falar, é bem comum, né, ter esse tipo de ferramenta ali dentro do time. Nessa pesquisa, por exemplo, ali, HubSpot estava liderando dentro dos CRMs. E, dado esse contexto, né, por que o SEO é importante para a SaaS? Eu nem coloquei ele nos pontos, mas a verdade é importante porque é um mercado muito competitivo e muito nichado. Então, o conteúdo ele tem que ser um diferencial. O SEO é uma das ferramentas mais poderosas para empresas de SaaS, que buscam expandir sua base de clientes de maneira orgânica e sustentável. O que acontece muito dentro de empresas SaaS? Normalmente dependem muito de mídias pagas, ou de um canal somente, deixando os outros canais ali sem integrar a comunicação, sem integrar o conteúdo. Então, isso acontece muito, por isso que SEO é tão importante. E por meio dessas estratégias, né, se a gente consegue aumentar o canal orgânico, o que acontece? Obviamente, reduz o custo de aquisição dos clientes, né, o famoso CAC. Eu coloquei esse gráfico ali de quanto tempo uma estratégia pode funcionar. A gente pensa que pode ser até pior para a SaaS, por ter esse público tão nichado, né, por às vezes o volume de busca dos termos ali serem menores, mas, como eu falei, às vezes dentro daquela empresa, SEO não era trabalhado, não foi trabalhado por muito tempo. Então, você consegue, às vezes, ter um resultado antes mesmo dos 6 meses lá. Em 3 meses você arruma alguma coisa mais técnica ali dentro do site ou estrutural e consegue trazer um resultado mais rápido ali, para não deixar tão dependente de uma mídia paga, por exemplo. Aqui, gente, eu coloquei conforme as estratégias que eu sigo, tá? Não é certo ou errado, mas eu gosto de trabalhar assim, principalmente quando eu comecei a analisar esse mercado ali. Eu vi que tem muito chão ainda para percorrer, então, começando pelas métricas mesmo, que a gente sabe que vai ter que olhar para SEO, que é o aumento de tráfego orgânico. No caso de SaaS, taxa de conversão orgânica também, o CTR lá na SERP, né, na busca do Google. Mas existem outras coisas que não dá para deixar de olhar também, em conjunto, tá? Eu sempre costumo dizer que branding e SEO não podem andar separados, e principalmente nesse quesito de SaaS. Porque se a ferramenta não está sendo conhecida, a gente consegue dar uma olhada ali, mensurar como anda o volume de buscas para os termos de marca. A Rai falou de várias ferramentas ali que a gente pode utilizar para isso, né? Por exemplo, o Google Trends, para dar uma olhada na marca. O que está sendo dito no mercado sobre a marca, né? Sobre enfim, tudo que a marca está lançando no mercado, novas ferramentas, atualizações do próprio software. Mídia, você precisa saber o que traz mais resultados em outros canais. Então, não dá para trabalhar separado. Como eu falei, tem muitas empresas SaaS que, né, são muito dependentes desse canal, mas o que esse canal tem? O que ele está trazendo de resultado? A gente não pode trazer por outros canais em conjunto? Ou o que eu posso fazer de diferente no orgânico que vai complementar? São muitas as estratégias, mas esses dois canais a gente não pode deixar de olhar também junto com as métricas principais ali. E monitorar.
monitorar. Sempre monitorar desde o começo que a gente estiver implementando essa estratégia. E manter a equipe na mesma página é super importante, porque o que eu percebo é que, às vezes, nas empresas SaaS não existe uma cultura de SEO. A gente vai ter que começar a implementar, vai ter que começar a falar sobre a importância de conteúdo, sobre as métricas de SEO, sobre o que outras ações, às vezes, né, lançar LPs ali para conversão sem nenhuma estratégia vai impactar no site como um todo. Então, é esse o papel do SEO dentro do SaaS também. Esse aqui, gente, para mim, é tão importante quanto. Então, conforme você define as suas metas, você também tem que definir o perfil do seu cliente, né? Cliente ideal. Dentro do SaaS, o ICP, que é realmente o que a gente está tentando, o público que a gente está tentando alcançar, né? Um ICP bem pesquisado ajuda a definir os problemas que os clientes mais enfrentam. Então, eu até coloquei uma tabelinha ali do lado de um conteúdo que eu encontrei. Quando você tem o ICP definido, quando você percebe se ele tem uma intenção de compra mais alta, mais baixa, se ele pode ser qualquer comprador do seu produto, se ele é muito específico, conforme isso você pode ir construindo dentro dos quadrantes, né? Qual tipo de conteúdo você vai entregar para aquele usuário? Se ele, né, tá ali no mundo aberto, mas ele tem uma boa intenção de compra, você pode fazer review da plataforma, guias de compra. Mas ele é bem específico, então a gente vai ter que resolver um problema desse ICP. Né? Um exemplo, né? Na PayTrack, por exemplo, a gente entrega essa plataforma de gestão de despesas para vários tipos de empresa, de agro, de construção civil. Então, qual é o problema que esse nicho específico tem que resolver? Então, é esse tipo de conteúdo que eu vou ter que criar, eu vou ter que ir na dor desse cliente, né? E como definir, né, esse público? E é diferente aqui de persona, gente, eu até coloquei ali embaixo. O ICP representa normalmente a empresa e a persona representa os indivíduos dessa empresa. Porque dentro dessa empresa existem vários indivíduos, a gente tem que dividir isso também. Às vezes é o gestor e ele vai ser o decisor da compra. Às vezes não, é o analista. E como eu consigo atingir o analista com esse conteúdo? Ou não, eu já quero que seja algo mais próximo da conversão. Então, seria o gestor mesmo que tem a decisão da compra. Então, a gente tem que fazer esse tipo de divisão para entender a jornada também, né? Não vai ser, muitas das vezes, SEO não vai ser o primeiro canal onde ele vai converter. Ele vai voltar muitas vezes, ele vai ir para o informacional muitas vezes, né? Mas voltando aqui em como definir. Então, muitas das empresas utilizam de entrevista de clientes já internos, né? Para entender esse perfil, os melhores clientes ali, como que a gente faz esse alinhamento com eles para poder colocar isso como um perfil para o mercado, né? Após a entrevista, elabora um documento com esses parâmetros, por exemplo, o tamanho da empresa, o setor, a receita, né? E a localização, obviamente. E esse documento não é um documento que SEO deve fazer sozinho. É um documento em que SEO deve fazer, obviamente, junto com todo o time de marketing, ele envolver C-levels também, para ser um documento que realmente faça sentido para a empresa toda, né? A Rai falou ali muito de pesquisa de keywords, então, obviamente, eu não vou entrar em cada categoria ali, mas uma coisa muito importante quando a gente fala de SaaS é encontrar a intenção correta da palavra-chave. Porque muitas das vezes a gente constrói uma LP para conversão e quer que ela já apareça ali para aquela keyword, mas dificilmente isso vai acontecer. Vai acontecer no primeiro momento, porque os usuários, eles costumam, por exemplo, né, coloquei ele de exemplo Project Management App. O Google mesmo, ele não vai entregar a landing page que a gente faz no site lá para conversão, né, do SaaS ali. Ele vai entregar mais blog posts, mais artigos, né, do que essa página. Então, a gente tem que entender ali como que vai ser essa jornada no orgânico. Nesse blog post, e daí eu vou ter que ter essa página linkada diretamente para a conversão. Então, eu preciso entender também quais são os componentes que eu deixo nesse artigo, para priorizar mesmo dentro do site o que eu posso dar mais atenção, dar mais valor, eu vou falar mais nesse artigo, eu vou deixar muito bem explicado para que esse cliente volte ou
ele consiga fazer a jornada de uma forma fácil dentro do site, tá? Eu deixei ali do lado algum exemplo de como a busca generativa já está trazendo, né, os próprios aplicativos ali também. Então, uma outra dica é sempre deixar a ficha, né, do aplicativo de SEO, né, dentro da Play Store ou da Apple Store, bem otimizadas, porque isso é uma coisa que vai começar a acontecer também. Quando definido o SP, então, né, a gente entendeu o público, entendeu quem que a gente quer atingir, o que a gente vai fazer aqui? Vai começar a definir tópicos, né? Os clusters mesmos de conteúdo. O que a gente pode fazer? Um cluster, uma pillar page, né? Para falar, por exemplo, de um dos ICPs, de um tipo de ICP que a gente quer atingir, ou de todas as dores que aquela ferramenta trata, e para todas as empresas, né? Então, checklists, guias, como eu falei, cases é um ponto muito importante de SaaS aqui, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Ferramentas, enfim, tudo isso dá para fazer a partir de uma pillar page mais completa e a gente linkando essas outras questões. Essa pillar page também pode ser baseada no produto, por exemplo, né? Dando exemplo de novo da PayTrack, eles têm cartão corporativo. Então, uma pillar page, o que o cartão corporativo resolve? O que o cartão corporativo resolve para, né, um nicho bem específico daquele ICP que a gente quer. Enfim, N possibilidades, mas a gente também tem que definir esses clusters aqui também. Vai ficar muito mais fácil de definir os públicos, como a gente vai atingir os públicos e a conversão a partir dos clusters. Quando a gente fala na criação própria mesmo de conteúdo, colocando a mão na massa ali, eu trouxe algumas dicas porque é muito diferente quando a gente fala de e-commerce, né? E-commerce tem uma lista muito ampla de produtos, então é muito fácil a gente atingir um maior volume de busca, né? Às vezes não é um conteúdo tão aprofundado assim, mas acaba atingindo mais pessoas. Aqui, no caso de SaaS, é um pouco diferente, então a gente tem que seguir alguns patamares ali para conseguir atingir esse público de forma mais assertiva. Então, aborde o tópico com mais detalhes, revisando cada aspecto. Adicione um ponto de vista ou ângulo ao tópico. Esse aqui é bem importante, vou falar um pouco para frente. Mas, por exemplo, se você tiver uma pessoa que trabalha até no desenvolvimento daquela plataforma ou no atendimento dessa plataforma, convida ele para escrever alguma coisa dentro do blog também, ou trazer algum dado importante. Isso traz um peso muito, muito legal ali para o que você está escrevendo, porque é verídico, né? Crie conteúdo de mais de um formato, como infográficos, vídeos incorporados, vídeos, né, a gente sabe aqui no SEO que é uma tendência muito forte também. Então, a gente pode também incorporar ali nos artigos, sempre pensando em como disseminar isso de mais formas, né? O que a gente chama de materiais ricos dentro de SaaS, isso é muito comum, essa nomenclatura, são os conteúdos produzidos por empresas para a internet com alto valor informacional. Então, normalmente, ele não está lá online num artigo, ele não está dentro de uma landing page, ele é um material mesmo de um arquivo PDF, por exemplo, e ele tem intenção de gerar leads através de conversão por landing pages. Ele gera gatilho de reciprocidade e o usuário fornece os dados para obter informação. E aqui, para SEO, a gente pode ganhar muito com isso, porque ele atrai backlinks. Então, você faz um material, por exemplo, né, de tendências de gastos das empresas de 2025. Muitos jornais, muitos players podem ficar atraídos por esse conteúdo, né? Se você fez realmente uma pesquisa, se você trouxe dados de fora, enfim, se foi uma coisa mais aprofundada. E eles podem linkar, obviamente, ou trazer uma matéria com algum dos insights que esse material rico propôs. Então, é uma ótima estratégia para SaaS. Ela envolve SEO, sim, apesar de do material em si, às vezes, não estar ali de forma online, às vezes ser, né, alguma coisa para a pessoa fazer o download. Mas tem outros formatos também que podem ser online. E no blog, por exemplo, esse material pode ser destrinchado em vários outros tópicos, né? Então, é um material para ser trabalhado por bastante tempo.
Trouxe aqui, por exemplo, da PayTrack, exemplos realmente de e-books e ferramentas, né? Então, tendências de viagens e despesas corporativas, profissional financeiro do futuro de 2025. Aqui a gente, lembra que eu falei do ICP lá, por exemplo, é uma estratégia para atingir realmente o público que a gente quer. Calculadoras também, SaaS, para mostrar o que aquele software traz de valor, o que ele vai conseguir fazer, ou você reduzir, ou você ganhar, dependendo de qual seja o objetivo, né? Ou alguns insights, por exemplo, alimentação lidera o ranking, foi de um material, de uma pesquisa interna dentro do próprio, da própria base de clientes de SaaS, isso também é legal. Quando a gente fala de IT para SaaS, né, a gente sabe que IT é importante para todos os sites, né, não existem distinções entre as categorias ali. Mas por que dentro de SaaS se deve prestar mais atenção dentro dessas diretrizes? Justamente, SaaS, novamente, é um nicho muito competitivo e é preciso se destacar. Se a gente não tiver um destaque ali dentro dos conteúdos, isso não vai acontecer. Então, as diretrizes, elas não servem somente pensando ali na relevância para o Google, ela serve também para esse diferencial. E é por isso que você não precisa construir a estratégia do SEO somente em torno de palavra-chave, otimização page, soluções técnicas. Lógico que tem que fazer tudo isso também, mas dentro de SaaS tem que procurar essa relevância mesmo para entregar esse diferencial, tá? E dentro de cada tópico, coloquei aqui para a gente dar uma conversada sobre eles. A experiência como elemento significativo. O primeiro passo para mostrar essa experiência é provar que os autores e criadores de conteúdo têm, de fato, experiência em primeira mão no setor. Eu trouxe ali um exemplo, né, da HubSpot, de uma autora ali que ela realmente trabalha com o que ela está falando, um pouco da experiência dela, que ela apresenta podcasts também. Então, trazer isso dentro do próprio blog, por exemplo, já traz uma diferença naqueles artigos, né? Pensando, por exemplo, que um gestor de empresa está vendo o CFO de uma empresa assinar aquele conteúdo, ele está falando sobre finanças, enfim, traz todo um outro peso, né? Então, realmente, aquele artigo está sendo escrito por alguém que tem experiência nisso. Confiabilidade, né? Isso conta muito também. E há muitas maneiras de fazer isso, mas uma das estratégias que eu gosto muito de usar, e eu vejo que quando os clientes entram no site, eles já vão até procurar, é uma seção, uma categoria que contém os melhores cases da empresa, né? Concentrados ali. Cases de sucesso, números, o que aquela empresa conseguiu ganhar com o software, contratando aquele software. E eu vejo que nas ferramentas, né, por exemplo, até o Clarity lá, que a gente dá uma olhada nas gravações, os clientes realmente procuram muito essa página, eles perdem bastante tempo, eles gastam bastante tempo olhando esses cases. E muito a partir desses cases eles convertem também. Então, ter eles ali dentro do conteúdo é muito importante também. Aumenta esse nível de confiabilidade. Autoridade, obviamente, né? Uma maneira de aumentar a autoridade é publicar o conteúdo relevante, como eu já falei lá atrás, os materiais ricos, ferramentas, enfim. Mas cabe também ao time de entender quais insights vão ser legal para, por exemplo, trabalhar uma estratégia de PR, né? Esse foi um exemplo que teve bastante sucesso, no caso da PayTrack, por exemplo, que a gente pegou dos nossos próprios clientes, fez toda uma análise, fez toda uma análise de Big Data, inclusive, para entender o que era mais proibido ali quando os funcionários usavam o cartão corporativo, que era mais bloqueado, né? Itens que eram mais bloqueados. E isso causou, assim, muitos sites queriam falar sobre essa matéria a partir desse estudo que a gente fez. Então, como eu falei, dá para fazer uma estratégia de PR, dá para conseguir bastante backlink aqui, e em relação a isso, a marca também acaba ganhando ali um volume a mais de buscas. E aqui, parte que não dá para esquecer nunca em SaaS, né, otimização para conversão. Muitas das vezes a gente tem que balancear SEO com conversão, a gente não vai colocar pop-up em todas as páginas, a gente sabe o quanto isso é prejudicial, mas fazer isso de uma forma boa para o usuário,
e boa também para que essa taxa de conversão consiga se manter saudável, né? Então, coloquei algumas dicas ali para a gente seguir. Oferecer um teste gratuito, isso aqui sempre dá muito certo, a gente faz vários testes ali em tirar esse trial ou deixar, e sempre com o trial acaba ganhando. Destacar os benefícios e deixar isso claro, muitas das vezes na home, né, do site, na página inicial. Explicar a proposta de valor único, isso aqui é super importante também, o VP, tá? Simplifique e destaque seus planos e preços, não pode ser uma coisa escondida, tem que ser uma coisa clara para o usuário, ele precisa entender o que aquele preço vai acarretar, até para não ter questões de orçamento que possam impedir uma conversão, ele tem que ter aquela informação mais clara. Processo de integração, esse aqui é uma coisa que pega bastante também, às vezes o usuário ele entra ou chega no site e ele não tem informação dentro dos conteúdos. Esse SaaS, ele pode ser integrado ou não? É um dos conteúdos que podem ajudar ou não na conversão ali. E o último, que casa muito com a gente olhar, por exemplo, para Web Vitals, né, para as notinhas de Web Vital e acessibilidade, problemas ocultos no site. A gente pode ver em algumas ferramentas de gravação também. Esses pop-ups, eles estão mais ajudando ou atrapalhando? O menu, o usuário está conseguindo acessar ou não? Quantos botões até chegar no formulário? Quantos cliques até chegar no formulário? É uma jornada muito grande? É uma jornada inacessível? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado também para conversão, não somente para SEO, mas para conversão também, e os dois, eles têm que conversar ali. Falando de otimização técnica, aqui é uma coisa que eu vejo bastante, tá? Obviamente, todos os sites precisam assegurar que todas as URLs importantes sejam rastreáveis, indexáveis pelos motores de buscas, mas o que acontece bastante em SaaS é a criação deliberada de LPs, né? Vamos criar essa LP para conversão, às vezes ela não tem nenhum menu, nenhum link para o usuário voltar para o site. É preciso validar. Todas essas LPs precisam, de fato, sendo indexadas? Não precisam. Às vezes precisa passar pelo crivo do SEO ali que está no time para entender, né, o que fazer com essas páginas. Senão, daqui a pouco o site vira ali um monstro, né? A gente vai ter que ficar fazendo várias remoções e proibições dos robots ali, mas isso pode ser evitado, até para melhorar ali a questão de rastreamento, né? Estrutura de URL limpa, então é aquilo, como alguns times dentro de SaaS às vezes criam algumas páginas, é legal sempre deixar realmente essa cultura de SEO ali e estar junto com os outros times para eles entenderem o porquê que precisa ser criada uma URL, né, descritiva daquele produto, o que aquele produto faz, não uma URL cheia de número, ou, enfim, que não seja amigável. Então, é muito importante a gente estar trabalhando ali em conjunto com os times dentro de SaaS, principalmente produto, tá? Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho de tendências e o futuro, né? Eu acho que não foge muito do que está sendo falado sobre outras empresas, mas dentro de SaaS ali, como eu já falei, calculadoras e simuladores para engajamento do usuário. A IA vai trazer muita força para isso aqui, então, às vezes, o que era muito difícil de desenvolver dentro do site acaba ficando muito fácil. Tem plugins, enfim, tem algumas soluções ali que são muito mais fáceis e com menos tempo de serem implementadas. Então, esse tipo de conteúdo interativo, ele tende a crescer bastante. Eu vejo que muitos sites de fora de SaaS fazem isso. Então, com certeza, isso dentro da América Latina vai ter um crescimento. Foco e experiência do usuário, isso aqui deveria ser sempre, não uma tendência, mas, como eu falei ali, antes era muito, né, conversão, vamos colocar um monte de banner aqui, mas como a gente faz isso ser de uma forma saudável, isso também está dentro de uma tendência ali. E a IA como uma aliada, né, então, talvez um SEO programático de uma forma, acho que alguém já deve ter até falado aqui sobre a Niara, né, a ferramenta ali de criação de conteúdo, mais ferramentas também como transcrições de palestras, webinar, dentro de SaaS, existem muitos eventos durante o ano para atingir os ICPs ali. Então, várias ferramentas para ajudar a gente a ter um conteúdo de qualidade ali. E é isso, gente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Alana, pela palestra. Obrigada, Flor. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Sí, sí, fue muy claro. Fue muy claro. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Muy obrigada. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden entrar en contacto con Alana, con sus datos ahí, su LinkedIn y su WhatsApp. O si no, la pueden encontrar en la comunidad de Latina CCO. Muy obrigada, Alana. Obrigada Até a novamente, próxima. gente. Tchau, tchau.